Fala galera, beleza? Leão Embaçado voltou com tudo. Ele até venceu recentemente o Ganrou, mas deu um espetáculo nesse UFC 326. Ele simplesmente tirou Max Holloway, que para muitos é considerado o maior peso-pena da história. É um kickboxer de altíssimo nível. Ele tirou o Max Holloway pra nada. Essa luta estava em jogo o título BMF, que estava em posse do Max Holloway, e o Charlie simplesmente usou o seu QI de luta, que vem melhorando bastante, e fez o jogo certo. Encurtava, abafava, jogava seus golpes potentes, e quando veio a oportunidade já grudava e jogava pro chão. O Charles ganhou 5 rounds a 0. Em todos os rounds o Charles conseguiu queda e buscava finalizações. O Holly também é muito guerreiro, ele não caiu em nenhuma finalização. O Holly só tem uma finalização na carreira, foi pro Dustin Poirier no começo da carreira. Só que depois disso ele nunca foi finalizado mais. E ele mostrou que evoluiu muito nessa parte. Ele defende muito bem as posições. Só que o Charles, ele dominou mesmo. Ele derrubava com muita facilidade. Holloway, para muitos, tinha a melhor defesa de queda, tinha uma ótima defesa de quedas. Ele até pode ter. Só que ele estava lutando na categoria de cima com um cara mais forte. Então não era o Frank Edgar tentando derrubar ele, não era o Brian Ortega, era o Charles, né? Que é mais forte. Nitidamente na luta eu vi a diferença de corpo de um pro outro, a diferença de. O Charles parecia outra categoria, parecia uma categoria acima, né? O Charles tá muito forte mesmo pra essa categoria, então o Charles deu um passeio no Holloway. E essa luta foi muito boa. Foi um lutão. O Charles realmente mereceu sair com o BMF. E no final o Charles até desgrudou lá e apontou o dedinho lá, vambora. E o Holloway também, vamos. Porque a chance do Holloway era essa mesmo, né? Era conseguir o nocaute. Que não tinha mais como fazer mais nada. Mas aí eles começaram a soltar socos lá e ninguém foi nocauteado e a buzina tocou. E o Charles saiu com a mão levantada por 50-45. Então o Charles voou nessa luta aí. Eu fiquei muito feliz com esse desempenho dele. E não sei não, viu? Ele tá mostrando evolução no jogo dele, viu? Antes ele ia pra mão, tomava knockdown. Hoje ele já vai pra mão assim com o intuito de grudar, que é o que ele tem que fazer. Ele não tem como ficar se expondo toda hora. Ele já tomou um nocaute feio pro Topuria, né? Então ele não tem como ele ficar se expondo. Se tu tem poder de fogo nas mãos e tal. Ele tem o poder de fogo nas mãos. Ele tem que usar o MMA com inteligência. Ele não pode ir lá trocar porrada pra ver quem é o mais macho, quem vai cair primeiro. Senão ele vai acabar se dando mal uma hora, como já se deu, né, no passado. Agora ele usou bem o MMA, igual com o Ganrou. Ele vai pra porrada, dá o golpe, abafa o adversário, e quando vê a oportunidade, gruda e joga no chão. Aí no jiu-jitsu não tem o que falar, não tem ninguém na categoria pra bater de frente com ele no jiu-jitsu, não. Mas é isso. Esse vídeo, além de falar os resultados, eu vou casar também as lutas dos atletas envolvidos. Então, vamos lá, vou casar a primeira luta do Charles. O Charles teve ótimo desempenho, tanto nessa luta quanto na passada. Ele agora tem o título BMF, comercialmente é uma grande coisa. Não vai ser o Arman que vai passar ele, simplesmente não vai ser. O UFC é uma empresa que gera o business, é uma empresa comercial. Tá na Paramount agora, tem que entregar resultado. Então o UFC não vai casar o vencedor de Topuria com o Gate com o Arman, não. Simplesmente não vai ser essa luta. Então eu vou casar aqui o Charles do Bronx versus o vencedor de Topuria versus Just Gate, que se enfrentaram na Casa Branca, mas é assunto de outro vídeo que eu vou soltar logo em seguida. Então o Charles vai pegar esse desafio. O Charles vai disputar o cinturão novamente. Eu acho que ele merece pelas suas performances. São performances muito convincentes. E o Charles vai. E é interessante isso, uma coisa que tem que ser colocada na mesa agora. Como o Charles é campeão do BMF, ele vai disputar o cinturão peso leve, né? Contra o Topuria, né? Que eu acho que ele vai amassar o Gate. Já tô falando logo, essa luta pra mim tá muito até previsível. Então o campeão do peso leve coloca seu cinturão em jogo, e o Charles também coloca seu cinturão em jogo BMF. O vencedor dessa luta vira duplo campeão, entendeu? O vencedor dessa luta vira campeão peso leve e campeão BMF. Entendeu? 2 cinturões aí. Então eu acho que vai ser muito legal. Comercialmente para a empresa vai ser uma coisa inédita. 2 cinturões em uma única luta. Então o Charles é o próximo da fila, não tem jeito. Agora vamos falar do Max Holloway. O Max Holloway ele não teve um desempenho tão bom. Tem 2 possibilidades para ele. Assim, ou ele pega o Arman, mesmo que o Arman tá na frente dele, mas o Holloway é um cara de muito nome, cara ex-campeão BMF, já é um cara que não tem nem o que falar da história dele. O UFC pode sim colocar ele contra o Arman, né? Ou colocar ele contra o Saint-Denis. Só que o Saint-Denis não tem tanto apelo comercial quanto o Arman tem. Então, eu tô tendendo a casar com o Arman. Como o Arman não tem uma próxima luta, se for olhar o ranking lá, não tem ninguém pro Arman lutar, né? Eu vou até olhar o ranking aqui pra vocês. Peso leve.
Ó, e tem o Justin Gaethje, que é o interino, tem o Arman, que é o segundo, né? O Charles terceiro, que vai pegar o campeão. O Holloway o quarto, o Saint-Denis o quinto. Ele poderia pegar o Saint-Denis, mas como o Arman tá sem luta, ele tem que pegar alguém e vão jogar contra o Holloway. O melhor nome se bem que é uma luta ruim pro Holloway também, eu acho, pelo jogo, né? Mas fica uma dessas duas lutas aí, Arman ou Saint-Denis. Pra mim são as duas lutas que fazem sentido pro Max Holloway, mas eu iria de Arman. Beleza? Então vamos pra próxima aí. O Caio Borralho versus Renier de Ridder, o RDR. O Caio venceu muito bem o RDR, assim. Foi uma luta mais assim, ele falou que buscava nocaute. Realmente ele colocava golpes pesados, colocava muitas boas mãos no RDR, mas o RDR não foi nocauteado. Ele parece ter um queixo muito bom, né? Aguentou a porrada. Ele tentava fazer esse jogo, né? De botar joelho, clinchar, para depois levar para baixo, mas até que ele não teve tanto êxito. Uma hora ele até conseguiu botar para baixo, mas o Caio reverteu, ficou por cima. E não teve. E essa luta terminou na decisão. O Caio não nocauteou, mas foi uma boa luta, não foi uma luta ruim, não, foi uma luta boa. O Caio mostrou que tá no jogo ainda. Então, vou fazer o casamento dessa luta do Caio e depois eu vou fazer do RDR. O Caio, eu vou casar ele contra o Fluffy, o Anthony Hernandes. Eles são os vizinhos de ranking lá, o Anthony Hernandes vem de uma derrota feia pro Strickland, né? Então eu acho a luta boa pro Caio. Uma luta que faz sentido no ranking, né? Uma luta difícil, né? O Fluffy não é um lutador fácil, né? Não é porque ele perdeu pro Strickland que ele é carta fora do baralho. Então eu vou estar casando essa luta aqui do Caio Borralho versus o Anthony Hernandes, o Fluffy. E o RDR, eu vou casar com o vencedor desse evento, que um cara que venceu a Caixa Punch, eu acho que é um cara que merece subir mais no ranking. Eu vou casar o RDR com o Gregory Rodrigues, o Robocop. O RDR tá na frente dele no ranking, né? Vou olhar até as posições deles aqui. Esse ranking nem tá atualizado ainda, ele vai ter uma atualização logo em seguida, na terça-feira, eu tô gravando no domingo, né? Hoje o RDR tá em 8º do ranking e o Gregory tá em 13º, né? O Gregory venceu o 15º, né? Talvez ele suba uma posição, talvez, não sei. Mas eu vou casar essa luta porque eles estão vizinhos de ranking, o RDR perdeu e o Gregory teve uma performance muito boa nessa atuação dele aí, que eu vou chegar lá, vou falar mais lá na frente. Então eu vou casar o RDR contra o Gregory Rodrigues, o Robocop. Luta casada aí, perfeita. Beleza? Acho que faz todo sentido. Agora vamos falar do peso galo. Rob Font versus Raul Rosa Jr. O Raul Rosa Jr. entregou. Ele calou até minha boca, né? Porque eu esperava que o Rob Font defenderia as quedas, né? E colocaria esse jogo em pé, sobre boxe. E eu esperava que ele até nocauteasse, né? Eu não esperava que o Raul Rosa Jr. fosse dominar desse jeito. Mas o cara tá provando que ele é material de elite mesmo. Ele tá provando que ele é material pra tá nas cabeças aí, pelo jeito. Ele fez wrestling a luta toda, derrubou bem o Rob Font todos os rounds, controlou, bateu, buscava finalizações, não conseguiu finalizar. Deu uma luta na decisão por 30-27, mas é isso. O Raul Rosa Jr. tá provando que ele merece subir. Então eu vou olhar a luta boa pra ele aqui, vamos casar uma luta pra ele aqui. Uma luta boa pro Raul Rosa Jr. aqui no ranking é o Marlon Vera, que lutou recentemente, vem de derrota. Como o Raul Rosa Jr. é um cara que o UFC quer ir galgando aos poucos, né? Pincelando adversários, né? Não adianta colocar ele contra o Peyton Talbot também, porque é outro prospecto, o UFC não gosta de fazer isso. Então eu vou casar ele contra o Marlon Vera, é um cara que vem de derrota na sua última luta, é um cara acima dele no ranking, que não tá numa boa fase. Eu acho que é uma luta boa pro Raul Rosa Jr. ganhar, pelo que eu vi dele hoje contra o Rob Font, que é um lutador até parecido com o Marlon Vera, né? Eu acho que é uma luta pro Raul Rosa Jr. até ganhar, assim. Eu até colocaria ele como favorito dessa vez. Eu não coloquei da última, né? Mas ele calou minha boca. Beleza? Então, tá casado aí. Raul Rosa Jr. versus Marlon Vera na sua próxima luta. A próxima luta do Rob Font, eu vou casar ele com alguém abaixo no ranking. Ele tá em 13º. Deixa eu confirmar aqui. O Rob Font tá em 13º. Vou casar com o 15º, o Montel Jackson. Eu não vou casar com nenhum sanqueado, né? Pode ser que o UFC até faça esse casamento. Só que o Montel Jackson tá sem luta também, perdeu pro Davidson, né? E vou casar essa luta aí pra ver quem fica no top 15. Uma luta pra definir quem fica no ranking e quem sai. Então, é isso, uma luta boa que faz sentido aí. Vamos torcer ela pra ela ser casada aí, beleza? Vamos pra próxima então. Drew Dober contra o Michael Johnson. O Drew Dober começou perdendo, né? Michael Johnson sempre controlando a distância, atingindo os melhores golpes. E o Drew Dober só precisou de uma mão.
Foi uma mão lá e nocauteou o Michael Johnson no segundo round. Isso prova que o Derdoba tem a mão pesada pra caramba. Eu acho que ele é recordista de nocaute na categoria, né? Então o cara é brabo mesmo. Só não tem tanto QI de luta. Senão poderia ir mais longe. Mas ele tem uma pedrada na mão aí. Então ele vai conseguir esse nocaute aí brilhante aí pra nós. Grande show. Então eu vou casar a luta dele e a luta do Michael Johnson também. Vamos casar a dele primeiro. Eu vou casá-lo contra o Dariush. O Dariush ele vem de derrota, né, pro Saint-Denis, né? Tá no ranking lá, mas talvez poderia ter casado alguém fora do ranking também pro Drew Dober, né? Também eu acho que ele não tá com essa bola toda pra pegar alguém na frente, né? Por mais que ele tenha vencido. Só que eu vou dar essa colher de chá pra ele. Vou casar com o Dariush, né? Que é um cara que eu ligo pelo ranking aí, tem muitas promessas, que você não vai casar com ele, né? Então o Dariush é uma luta boa. Também é uma briga pra quem fica no ranking. Ou o Dariush ou o Drew Dober, que perder sai do ranking. Eu acho que é a luta. Se bem que o Drew Dober nem no ranking tá, né? Fazer besteira. Só que eu vou casar essa luta aí, vamos ver. Eu creio que ela faça sentido e vamos ver se vai ser casada mesmo e quem vence. Beleza? Agora vamos estar casando a luta do Michael Johnson. O Michael Johnson eu vou estar casando ele com Ismael Bonfim, o Marreta. Ele tá fora do ranking, né? Ele não anda tão bem na organização também, é um cara que vende o Cebes, né? Eu vou estar fazendo esse casamento aí. Vamos ver quem vai ficar e quem vai pro INSS. Essa luta aí vai ser mais ou menos isso. Se bem que o Michael Johnson vem de uma sequência boa de vitórias, né? Talvez ele não vá pro INSS não, mas se o Marreta perder, talvez ele vá pro INSS. É isso. Essas duas lutas aí estão casadas. Vamos pra última então, do card principal. O Bruno Huck. O do Gregory já falei, né? Que o Gregory vai pegar o RDR, né? Já casei essa luta lá em cima. Então eu vou pegar vou casar a luta do Bruno Huck. O Bruno Huck eu vou casá-lo contra o Christian Leroy Duncan. É um cara, um striker muito bom, que ainda não tá ranqueado, né? O UFC infelizmente gosta de fazer isso, né? Não adianta o UFC dar alguém do ranking pro Bruno, né? Ele acabou de perder, era o 15º, né? E o Christian Leroy Duncan é um cara que tá lá subindo, que a qualquer momento ele vai estar entrando nesse ranking, né? Então eu acho que o UFC vai fazer isso, vai dar uma luta pro Christian tentar entrar no ranking e o Bruno tem totais condições de defender essa posição. Só que o Christian é um striker muito bom, o Bruno deve usar mais seu jogo de judô, né? Suas quedas, trabalhar por cima, trabalhar ground and pound, acho que é esse o caminho pra ele. Que é um lutador muito difícil, um striker muito complicado. Então é isso, pessoal. Esses são os meus casamentos. Me fala o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. E aqui é de graça. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo se você gostou. E ative o sininho para receber todas as notificações, beleza? Não custa nada. Só ajuda o nosso canal a crescer e me ajuda a trazer mais conteúdos desse jeito para vocês, beleza? Valeu, abração, tudo de bom.